Você já percebeu que algumas pessoas simplesmente incomodam só por existirem? Não falam muito, não pedem nada, não bajulam ninguém, e mesmo assim são vistas como uma ameaça. Parece que o simples fato de não precisar de ninguém já é suficiente para provocar inveja, medo e até ódio. E sabe o que é mais curioso? Isso não é por acaso. Maquiavel já dizia: o homem que não tem nada a perder é o mais perigoso de todos. Ele não depende de aprovação, não depende de atenção, nem de aceitação social. Ele é livre, livre de chantagens emocionais, livre das regras invisíveis que controlam a maioria. E justamente por isso, a sociedade tenta silenciá-lo, isolá-lo ou destruí-lo. Porque um homem que não precisa de nada é um homem que ninguém consegue controlar. Hoje, eu vou te mostrar por que esse tipo de homem é visto como uma ameaça silenciosa, como ele age e o que você pode aprender com essa postura para nunca mais ser tratado como alguém descartável. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é confortável, mas pode te transformar em uma versão muito mais forte e perigosa de você mesmo. O homem que não precisa de ninguém. Como ser uma ameaça silenciosa ao sistema segundo Maquiavel. Em um mundo construído sobre as bases frágeis da carência emocional coletiva, onde o valor de um homem é medido pela quantidade de seguidores nas redes sociais, pela aceitação no círculo social ou pelo grau de submissão dentro de uma empresa, a existência de um homem que não precisa de ninguém torna-se, por si só, uma afronta, uma ameaça silenciosa, uma presença desconcertante que desequilibra o jogo de poder que o sistema tenta manter sob controle. Seu simples respirar, sua simples decisão de não se curvar às pressões invisíveis da sociedade, já representa um ato de rebelião existencial, uma afronta ao status quo psicológico que mantém milhares, talvez milhões, de homens ajoelhados sem perceber. Esse homem, que caminha com passos lentos mas firmes, que observa mais do que fala, que se ausenta mais do que aparece, que constrói mais do que ostenta, é um código de erro no grande software social. Ele é o elemento que não pode ser previsto, que não pode ser manipulado, que não pode ser encaixado no molde. Sua simples presença faz com que os outros questionem suas próprias inseguranças, suas próprias dependências emocionais, seus próprios ciclos de validação. Não se trata aqui de um ideal romântico, nem de um personagem fictício inatingível. Estamos falando de um homem real, de carne e osso, que através de um processo lento, doloroso e implacável de autoconhecimento e disciplina emocional, alcançou um estado de independência psicológica que o torna inatingível pelas manipulações comuns da sociedade. Um homem que aprendeu com cada perda, com cada rejeição e com cada traição, a construir uma muralha invisível ao redor de sua psique. Uma muralha que não é feita de arrogância, mas de clareza. Não de frieza, mas de consciência plena sobre o valor de sua própria atenção. Maquiavel, mestre das entrelinhas e das manipulações invisíveis, entenderia perfeitamente o valor estratégico de um homem assim. Ele saberia que no campo de batalha da influência, não existe arma mais letal do que a frieza de quem já não precisa vencer, porque já venceu dentro de si mesmo. O homem que não precisa de ninguém é o predador silencioso no ecossistema humano. Ele não caça por necessidade, caça por decisão. Ele não late, não rosna, mas quando se move, muda o clima da sala, altera a percepção de todos ao redor e, acima de tudo, redefine as regras do jogo. A formação da imunidade psicológica. O processo de morte e renascimento, interno. Para se tornar esse homem, não basta ler livros de autoajuda ou assistir a vídeos motivacionais. O processo é, antes de tudo, existencial. Primeiro, é preciso morrer internamente. Morrer para todas as versões anteriores de si, mesmo que foram moldadas pela necessidade de aceitação, pelo medo da rejeição e pela dependência emocional. É preciso encarar de frente os demônios internos, que a maioria prefere esconder. O medo da solidão, o pavor de ser esquecido, a ansiedade diante da exclusão social. Esse processo de reconstrução começa quando você percebe que não é obrigado a aceitar todas as regras sociais impostas. Quando você entende que é possível redefinir o próprio valor com base em seus princípios e não em aplausos externos. A transformação real só acontece quando você aprende a suportar o silêncio do isolamento, quando passa dias sem receber uma única mensagem e percebe que ainda assim
Continua de pé respirando, pensando e agindo com a mesma firmeza de quem tem todo um exército ao seu lado. É um processo que envolve dias de dúvida, noites de insônia, diálogos internos brutais, onde você se confronta com seus maiores medos. O medo de ser esquecido, o medo de ser irrelevante, o medo de não fazer falta. E é nesse lodo emocional que a semente da verdadeira força começa a germinar. Não há crescimento sem dor. Não há liberdade sem renúncia. Não há poder sem autossacrifício. Mas é justamente ao atravessar esse deserto emocional que você descobre a verdade mais poderosa de todas. Ninguém pode te tirar aquilo que você nunca entregou. Se você não entregou sua autoestima ao público, eles não podem destruí-la. Se você não entregou sua paz ao sistema, eles não podem sequestrá-la. O verdadeiro invulnerável é aquele que já perdeu tudo o que o sistema usa como moeda de chantagem emocional. Essa nova mentalidade transforma não apenas a forma como você enxerga os outros, mas a forma como você enxerga a si mesmo. Você deixa de medir seu valor por convites recebidos, por mensagens não respondidas ou por olhares de aprovação. Você entende que cada ausência social é um espaço a mais de silêncio para crescer. Cada rejeição é um convite à autossuficiência. Cada ataque é um sinal claro de que você está se tornando exatamente aquilo que o sistema mais teme, uma variável incontrolável. As 15 leis maquiavélicas da autossuficiência existencial. Agora que você já compreende o terreno psicológico onde esse jogo se desenrola, é hora de mergulhar nas regras práticas, as leis que regem o comportamento do homem, que não precisa de ninguém. Não estamos falando de regras de etiqueta, nem de lições de autoajuda rasa. Estamos falando de princípios que são armas. Cada uma dessas leis é uma lâmina afiada, uma ferramenta de guerra psicológica. São princípios testados ao longo da história, nas relações humanas mais vis e mais nobres, nas cortes, nas trincheiras, nos campos de batalha e nas arenas sociais invisíveis do nosso tempo. Lei 1. Aceite ser odiado. O preço da liberdade real. O medo de ser odiado é o alicerce emocional que sustenta todas as formas de submissão social. Enquanto você buscar ser amado por todos, estará disposto a sacrificar sua essência para agradar. O homem livre, o homem que não precisa de ninguém, é aquele que aceitou, de forma definitiva, que será odiado por muitos. Maquiavel foi claro. É melhor ser temido do que amado, se não se pode ser ambos. Essa é uma escolha que poucos têm coragem de fazer. O ódio que os outros sentem por você é, na maioria das vezes, uma consequência natural de sua independência. Sua recusa em ser controlado gera ressentimento. Sua decisão de viver pelas próprias regras vira uma ofensa pessoal para aqueles que ainda vivem acorrentados. E o mais irônico, eles não te odeiam por quem você é, mas por aquilo que eles nunca conseguiram ser. Lei 2. Nunca se explique. A arte de deixar o outro no escuro. Explicações são armadilhas emocionais. Cada vez que você se justifica, você entrega poder ao outro. Quando você tenta explicar suas ações para alguém que te ataca ou te julga, está, na prática, reconhecendo que ele tem o direito de te questionar. O homem que não precisa de ninguém sabe que o silêncio é a melhor resposta para acusações vazias. Ele entende que, ao não se justificar, ele transforma a dúvida do outro em uma tortura constante. Exemplo histórico. Júlio César, antes de atravessar o Rubicão, antes de iniciar uma guerra civil, ele não fez discursos inflamados, apenas cruzou o rio e deixou que os outros se perdessem tentando entender o que ele faria a seguir. Você não precisa explicar seus passos, basta dar o próximo. Lei 3. Corte ciclos de dependência. Quebre o jogo antes que ele comece, seja financeiro, emocional ou social. O sistema te controla pelas coisas das quais você não consegue abrir mão. Analise sua vida com frieza. De quem você depende emocionalmente? De que aprovação você ainda precisa? Quem tem o poder de mudar seu humor com um simples olhar ou ausência? O homem que não precisa de ninguém faz um inventário brutal dessas amarras. E uma a uma ele as destrói. Ele aprende a viver com menos, a precisar de menos, a depender de ninguém. E quando o sistema percebe que perdeu suas alavancas de controle, é tarde demais. Lei 4. Seja um mestre da paciência invisível. O caçador que espera. Enquanto o mundo corre em busca de respostas imediatas, o homem autossuficiente se move com paciência estratégica. Ele observa os movimentos alheios com a calma de um predador,
que sabe que o desespero é inimigo da precisão. O inimigo ansioso comete erros. O amigo desesperado revela suas fraquezas. O manipulador apressado entrega suas verdadeiras intenções. O homem que não precisa de ninguém espera, calcula, respira e ataca apenas quando é impossível errar. Lei 5. Neutralize a urgência de responder. O controle do ritmo. Vivemos na era da resposta instantânea. Mensagens precisam de retorno imediato. Perguntas exigem esclarecimentos. Conflitos querem resolução na hora. Mas o homem que não precisa de ninguém não joga esse jogo. Ele entende que, ao retardar suas respostas, ele domina o ritmo da interação. O silêncio dele é um fator de desconforto para os outros. A ausência de reação é lida como desprezo e o desprezo corrói. Cada segundo de silêncio é como uma gota de veneno psicológico. Lei 6. Trabalhe em silêncio. Colha em público. A tática do impacto repentino. O homem autossuficiente não precisa de aplausos durante o processo. Ele não exibe seus esforços. Ele não faz propaganda das suas batalhas internas. Ele trabalha na sombra, planeja no invisível, constrói no anonimato. E quando finalmente revela o resultado, o impacto é tão grande que o mundo não tem escolha a não ser reconhecer. Essa é a diferença entre os que precisam de validação diária e aqueles que acumulam força para o golpe final. Lei 7. Torne-se uma variável impossível de prever. O terror do inimigo. Previsibilidade é fraqueza. Quando os outros sabem como você vai reagir, eles sabem como te atacar. O homem que não precisa de ninguém alterna suas reações com inteligência estratégica. Às vezes é frio. Às vezes é cordial. Às vezes aparece. Outras vezes some por semanas. O inimigo nunca sabe o que esperar. E por isso, vive em estado constante de alerta, de tensão, de medo. O homem imprevisível é o homem inatacável. Lei 8. Controle os espaços que você ocupa. O valor da escassez. O homem comum tenta estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Aceita todos os convites. Responde a todas as mensagens. Participa de todas as conversas. O homem que não precisa de ninguém faz o oposto. Ele escolhe onde estar. Ele escolhe quando aparecer. Ele escolhe quem merece sua presença. E com isso, cada vez que ele surge, sua presença carrega peso, impacto, autoridade natural. A escassez cria valor. Lei 9. Reescreva o enredo social. A arte de quebrar rótulos. O sistema adora te rotular, adora te encaixar em categorias previsíveis. Arrogante, fraco, instável, antissocial. O homem que não precisa de ninguém destrói esses rótulos. Ele age de forma imprevisível. Ele entrega resultados quando o chamam de incompetente. Ele demonstra calma quando o chamam de explosivo. Ele se afasta quando esperam que ele reaja. Sua vida se transforma em um constante jogo de confusão estratégica. E quem tenta controlá-lo, desiste, porque não consegue mais entender as regras. Lei 10. Seja o silêncio que pesa, mais do que 1000 palavras. O silêncio de um homem autossuficiente não é vazio. É uma presença invisível. É um campo magnético que altera o clima de uma sala. Enquanto os outros debatem, ele observa. Enquanto os outros atacam, ele espera. O silêncio dele grita, o silêncio dele desestabiliza. O silêncio dele domina, porque no fim, quem fala demais sempre entrega algo. Lei 11. Cuide da sua energia como um rei protege seu tesouro. A energia emocional é um recurso limitado. O homem que não precisa de ninguém é um estrategista de si mesmo. Ele escolhe com quem conversar, com quem se envolver, com quem discutir. Ele sabe que cada gota de atenção é um investimento. E não desperdiça com quem não merece. O homem forte é aquele que economiza energia para os combates que realmente importam. Lei 12. Transforme cada ataque em combustível. A psicologia do inquebrável. Críticas, zombarias, difamações. O homem que não precisa de ninguém recolhe cada ataque como quem junta lenha para uma fogueira. Ele transforma a raiva em foco, a rejeição em disciplina, o desprezo em combustível. Ele não responde com palavras, responde com resultados. Enquanto os outros perdem tempo tentando derrubá-lo, ele cresce. Lei 13. Não faça guerra antes da hora. A arte da paciência letal. O homem comum ataca por impulso. O homem que não precisa de ninguém espera. Ele observa o inimigo se desgastar. Espera o momento certo, calcula o impacto. E quando decide agir, seu golpe é tão preciso, tão inesperado,
que não deixa margem para retaliação. Ele entende que a guerra emocional se vence no tempo certo, não na pressa. Lei 14. Cultive o mistério como uma arte, a psicologia do insondável. O mistério é uma camada extra de poder. O homem que não precisa de ninguém é sempre um enigma. Ninguém sabe ao certo o que ele sente, o que ele planeja, onde ele esteve, ou para onde vai. Ele domina a arte de não ser completamente decifrado. E com isso, transforma cada silêncio em uma sala cheia de perguntas. O desconhecido sempre gera medo. Lei 15. A última arma, a capacidade de ir embora sem olhar para trás. Essa é a arma final. O homem que não precisa de ninguém é, acima de tudo, aquele que, se necessário, pode desaparecer, sem hesitação, sem aviso, sem drama. Ele pode sair de uma relação, de um emprego, de um círculo social, de uma guerra, se perceber que o jogo deixou de ser digno, porque a liberdade real é saber que você pode ir embora e continuar inteiro. O efeito do isolamento controlado, quando o silêncio se torna campo de treinamento. O isolamento, que para a maioria é uma sentença de morte emocional, para o homem que não precisa de ninguém, é o campo de treinamento mais poderoso que existe. Durante os períodos de afastamento, enquanto o resto do mundo está ocupado demais com distrações inúteis, o homem independente mergulha em livros que poucos têm paciência de terminar. Ele treina seu corpo quando ninguém está olhando. Faz experimentos com a própria mente. Aprende novas habilidades. Reflete, escreve, reconstrói suas metas. Cada dia de isolamento é um degrau a mais rumo à sua independência emocional. Ele entende que o mundo externo só pode ser controlado por aqueles que primeiro controlaram o próprio mundo interno. O isolamento deixa de ser ausência e passa a ser crescimento. O papel do desprezo calculado, a arma mais subestimada da guerra psicológica. Ignorar alguém é fácil. Qualquer um consegue fazer isso por 1 ou 2 dias. Mas desprezar com maestria é uma arte, uma ciência emocional, uma tática de guerra silenciosa. O homem que não precisa de ninguém não corta laços de forma teatral, não faz discursos dramáticos, não publica indiretas. Ele apenas desaparece emocionalmente. Ele apaga a existência daquela pessoa da sua atenção e faz isso com tamanha frieza que a outra parte começa a duvidar da própria importância. O desprezo calculado é cirúrgico, é lento, é progressivo. Primeiro vem o silêncio, depois a ausência de olhares, em seguida a retirada de energia emocional. Por fim, a completa irrelevância. E o mais destrutivo é que o outro nunca sabe exatamente o momento em que perdeu o acesso. O desprezo maquiavélico não grita, ele sussurra. E cada silêncio é uma facada invisível. Como criar a aura de mistério e intocabilidade. A psicologia da presença rara. O homem que não precisa de ninguém entende que presença constante dilui valor. Ele é seletivo com sua presença. Aparece quando quer, chama quando decide. Fala quando é necessário. Silencia quando é estratégico. Sua ausência se torna presença. Seu silêncio se torna um grito. Sua imprevisibilidade se transforma em lenda. As pessoas começam a criar teorias. Inventam histórias. Preenchem os vazios com fantasias. Enquanto isso, ele apenas observa, calcula e se fortalece. O mistério é um campo energético que cresce a cada resposta que ele se recusa a dar. Estudos de caso contemporâneos. O homem moderno contra o sistema digital. Na era da superexposição, o homem invisível é um enigma. Enquanto todos exibem suas rotinas nas redes, ele some. Enquanto todos compartilham conquistas, ele trabalha em silêncio. Enquanto todos correm atrás de validação online, ele constrói sua validação interna. Esse homem é visto como estranho, como antissocial, como alguém fora do sistema. E é exatamente isso que ele deseja. Ele não joga o jogo. Ele não dá ao algoritmo o que ele quer. Ele não alimenta o ciclo de dopamina instantânea. E por isso, se torna o jogador invisível, o estrategista oculto, a variável que ninguém consegue controlar. Conclusão filosófica e maquiavélica. O último golpe. A filosofia da desaparição estratégica. Agora que você chegou até aqui, entenda uma coisa. O ápice da autossuficiência emocional não é ser temido, não é ser respeitado, não é ser admirado. O ápice é poder desaparecer, sem que isso arranhe sua autoestima. É olhar para qualquer relação, qualquer emprego, qualquer sistema e saber no fundo da sua mente, se eu quiser,
Eu posso ir embora agora, sem medo, sem arrependimento, sem olhar para trás. Esse é o verdadeiro poder maquiavélico, a capacidade de não precisar, de não implorar, de não negociar sua liberdade emocional. O homem que não precisa de ninguém já venceu. Ele não precisa provar mais nada. Ele não precisa vencer todas as batalhas, porque ele já venceu a única guerra que realmente importa, a guerra contra si mesmo. E o sistema? O sistema apenas observa, tenta entender, tenta controlar, e falha. Sempre. Porque o homem que não precisa de ninguém é a sombra que pesa, é o vazio que incomoda, era a ameaça silenciosa, que já deixou de existir dentro do sistema, e agora só pode ser sentida, como um eco que nunca desaparece. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixem um like se essa aula valeu seu tempo. Comentem o que acharam sobre a aula, ou deixem algum relato pessoal. Até a próxima.